Então, olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de inglês em formato de live da Escola José Maria Falcão. Hoje estaremos trazendo para vocês aqui os conteúdos de arrependimentos nas três formas: wish, if only and regret. Ok? Fiquem atentos. Vamos lá. A primeira forma de arrependimento que eu vou passar para vocês é utilizando o verbo wish. Primeira coisa que vocês precisam definir é qual a tradução de cada uma dessas formas que a gente vai trabalhar sobre arrependimentos. Então, precisam saber o significado de cada um. O wish é desejar. Então, quando a gente for começar a pensar no conteúdo em si, lembre o que é o wish, desejar. Então, toda vida você vai traduzir uma frase lembrando que o wish é desejar. E uma outra peculiaridade de wish é que ele usa dois sujeitos, um sujeito antes e um sujeito depois de wish. Certo? Tipo aquilo que eu estava falando com vocês antes, do I wish I could, também uma forma de se lamentar. Mas aqui a gente vai trabalhar com o wish mais o passado perfeito, wish plus past perfect, certo? Que é a forma de arrependimento mais conhecida. E uma outra peculiaridade que vocês precisam ter atenção é para saber se o arrependimento ele é um arrependimento recente, de agora, de momento, ou ele é um arrependimento antigo, de coisas que ficaram no passado. Para isso, quando a gente define se o arrependimento ele é recente ou antigo, a gente também muda a forma do verbo, certo? Então, o wish vai sofrer essa alteração. Se o arrependimento for recente, eu vou trabalhar o verbo no presente simples, ou seja, eu vou trabalhar no formato de wish, que é a base form, e de wishes, que é a sua flexão para a terceira pessoa, né? Porque o wish termina com SH. Lembra daquela regrinha? Tem verbos terminados em O, X, E, S, SH e CH, a flexão temporal é o ES. Então, por isso que o wish se torna wishes, certo? Aí, se o arrependimento ele for mais antigo, você perceber que ele vem de muito tempo atrás, então você vai utilizar o verbo no passado. Como o wish é um verbo regular, basta você acrescentar ele o ED, que é a regra geral, tá bom? Então, basta você usar o wished para todos, né? Perceberam na hora que eu pronunciei? O wish, você não consegue pronunciar claramente o ED em palavras que antes do ED não tem o T, o K e o D. Olha só, wished, né? Você não escuta claramente, mas é assim que se pronuncia, ok? Então, vamos lá. Então, basicamente, você vai ter um sujeito antes, um sujeito depois. Aqui é a definição, se o arrependimento ele é recente ou antigo. Aplicou isso aqui, vem aquela regrinha que a gente já viu. Olha só porque é tão importante a gente lembrar e revisar o passado perfeito. A gente viu no segundo ano o passado perfeito, voltou no terceiro ano no começo, vimos o passado perfeito, vimos dentro da terceira condicional o passado perfeito e agora novamente estamos trabalhando com o passado perfeito dentro de outro conteúdo. Então, quando eu falo do passado perfeito, eu falo da sua estrutura principal, aquela onde contém o auxiliar e o verbo que está no particípio. Está aqui embaixo, ó, vou usar apenas o had e o particípio passado do verbo principal para formar o passado perfeito. Então, vamos lá. Olha só o que eu tenho aqui, como um exemplo aqui. Eu tenho aqui, I wish I had bought a new car. Ó, sujeito I. De quem é o arrependimento? É meu. Então, ó, hoje, eu desejo, eu desejaria hoje que eu tivesse feito o quê? Aí, ó, tivesse comprado um carro novo. Quando eu falo assim, eu comprei o carro novo, não comprei. Então, eu desejaria que eu tivesse comprado, mas eu não comprei, certo? Para a terceira pessoa, quando eu utilizo a terceira pessoa, o que acontece? Se o arrependimento é recente, eu vou flexionar o wish para wishes. She wishes she had bought a new car. Vejam, aqui permanece no passado perfeito. Aqui eu tenho mais uma vez o mesmo sujeito. Então, de quem é um arrependimento? É dela. Então, ela desejaria que ela tivesse comprado um carro novo. Ela comprou? Não, certo? E aqui, no último, nós temos aqui o arrependimento mais antigo do passado. We wished we had bought a new car. Nesse caso, o arrependimento ele é mais antigo, dá a entender que há algum tempo atrás você se arrependeu de não ter comprado um carro novo, né? Você ainda hoje se arrepende, sim,
mas isso é um arrependimento de algo que poderia ter acontecido há muito tempo atrás, certo? Então, eu utilizo só o tempo verbal do passado. Lembrando que a gente precisa usar sempre dois sujeitos. Agora, o que se torna também interessante é saber que, quando eu tenho nomes de pessoas, por exemplo, se eu começar aqui que é o Paulo, que desejaria ter comprado um carro novo, ficaria como Paulo wishes. Aí eu ia colocar Paulo de novo? Não, nesse caso eu não posso repetir um nome de um sujeito comum no outro sujeito da minha frase. Eu tenho que substituí-lo por um pronome pessoal que faz referência a esse sujeito, certo? Se é Paulo, depois de wish eu vou usar he, porque é ele. Então, se o arrependimento é dele, vou usar um pronome pessoal que vai dar a ideia que é o próprio Paulo, então, que é ele. Eu não posso repetir Paulo duas vezes, certo? Eu posso usar dois pronomes iguais, porém não posso usar dois nomes iguais. Professor, você pode me perguntar, eu posso ter dois nomes de pessoas diferentes? Pode sim, e acontece muito. Nesse caso, ele deixa de ser arrependimento em si e se torna lamentação. Aí a primeira pessoa, o primeiro sujeito, estará se lamentando pelo segundo. O primeiro sujeito vai estar se lamentando pelo segundo. Aí aqui, esse é o ponto onde eu gostaria de chegar, que vocês precisam ter muita atenção. Quando a gente for fazer a troca, por exemplo, eu te dei uma frase que está utilizando o wish, e quero que você utilize outro arrependimento no lugar de wish, com o if only ou com o regret. Aí eu tenho dois sujeitos diferentes. As outras duas regras, elas só utilizam um sujeito. Qual dos dois sujeitos eu deveria utilizar? Bom, vamos pensar. Se eu colocasse aqui, o Paulo desejaria que a Ana tivesse comprado um carro novo. Quem foi que não comprou um carro novo? Foi a Ana. Então, nesse caso, o arrependimento é da Ana. E o Paulo apenas se lamentou pela Ana porque ele sentiu, ele foi empático com ela, que era um desejo dela e ela não conseguiu realizar, certo? Então, nesse caso, a gente vai sempre utilizar esse segundo sujeito para fazer a transformação para outros arrependimentos, ok? Então, basicamente, o wish é isso daqui, a nossa regrinha de wish, desejar, tá bom? Vamos para o próximo. If only. O if only, o significado dele, a tradução é se pelo menos, quando a gente está tratando do sentido desse conteúdo, é se pelo menos, a gente vai ter esse tipo de tradução para o if only. Olha só, o if only usa apenas um sujeito, certo? Opa, olha que interessante, if only também usa o passado perfeito. Isso já é uma grande ajuda se você tiver que trocar de wish para if only, sabendo que a estrutura é a mesma. Você vai aproveitar o passado perfeito, que é o mesmo que está sendo utilizado com o wish, certo? Agora perceba o seguinte, aquela mesma frase. Agora eu mudei, ó. If only I had bought a new car. Se pelo menos eu tivesse comprado um carro novo, eu comprei o carro? Não, continua tendo o mesmo sentido que o wish, certo? Percebam que a frase de wish estava na forma afirmativa e a frase também de if only está na forma afirmativa e os dois têm o mesmo sentido, tá bom? O importante é sempre manter o sentido da frase, qual é o objetivo de cada arrependimento, certo? Aí aqui a gente pode perceber o que também? A gente não vai ter diferenciação de tempo verbal, olha que legal. If only, aí eu tenho todos os sujeitos, independente de qualquer um, vou usar apenas o passado perfeito, sem fazer diferenciação por sujeito. Esse é até mais simples, né? Bem mais fácil. Dos três, o if only é o mais fácil de ser trabalhado. Agora sim, eu tenho regret, que é o nome do conteúdo. Arrepender-se, literalmente, é arrepender, regret, certo? E o regret utiliza uma outra regra diferente. Ele trabalha com o gerúndio dos verbos. Porque regret, ele se encaixa naquela classe de verbos que, em seguida, ele obriga o verbo a vir no gerúndio. Certo? Por isso, então, que depois de regret, eu vou estar usando um verbo no gerúndio. Isso também cria uma peculiaridade, né, sobre esse conteúdo, que é o único conteúdo que vai trazer aqui um not separado, sem ter um verbo auxiliar ou um verbo to be, para representar a negação. Você vai ter apenas um not jogado ali no meio, separado, para fazer a negação, certo? Eu já coloquei o not aqui por quê? Porque os outros conteúdos com o passado perfeito, quem vai para a negativa
é o passado perfeito. Então, você já conhece esse conteúdo. Basta usar o had not e o verbo no particípio, né? Já com o gerúndio, com o regret, você poderia acontecer o caso de precisar de um verbo auxiliar, que não é o caso. O regret não precisa de verbo auxiliar. Então, basta acrescentar o not, certo? Você vai ter o not antes do verbo principal, que deve estar no gerúndio. Agora, vocês vão perceber o seguinte, a mesma frase que eu utilizei com os outros dois para que ela faça ou tenha o mesmo objetivo de sentido de arrependimento, ela precisa ser modificada a sua forma. Eu não posso usar mais a forma afirmativa, porque se eu usar a forma afirmativa, dá o contrário. Eu preciso usar a forma negativa para dar o mesmo sentido de wish if only. Olha só, I regret not buying a new car. O que é regret, né? Arrepender. Eu me arrependo de quê? De não comprar um carro novo. Então, eu comprei? Não comprei. O mesmo sentido dos outros. Então, para regret ter o mesmo objetivo e sentido que o wish if only, foi preciso colocar a frase na forma negativa, tá bom? Então, a gente tem aqui também a separação de quando o arrependimento é recente ou antigo. Então, vou ter regret para quando for presente, certo? E vou ter regrets quando for a terceira pessoa no presente. Terceira pessoa, vou flexionar apenas com S. Quando esse arrependimento ele for antigo, regret é um verbo regular. Então, para colocar ele no passado, tem que lembrar também que ele é um CVC. Regret, regret é mais forte, ele é sílaba tônica. Então, ele é um CVC, por isso tem mais um T e o ED para fazer o passado de regret. Então, você precisa colocar apenas o verbo no passado e a regra continua a mesma, certo? Utilizando o not para quando for negativo ou utilizando apenas o verbo no gerúndio quando for a forma afirmativa. Tá certo? Para isso é importante a gente ter atenção principalmente nessa safe table. A safe table, ela vem aqui para te mostrar como é que vai funcionar as formas entre si. Vejam só, quando wish ela for afirmativa a sentença, if only deve ser também afirmativa a sentença. Porém, para ter o mesmo sentido, o regret tem que ser negativo. Então, dessa forma, as três vão ter o mesmo sentido, certo? Para isso, quando o wish for afirmativo, if only será afirmativo, e o regret precisa ser negativo, certo? Na forma negativa, para poder ter o mesmo sentido dos outros dois. Já, quando o wish for a forma negativa, né, if only também terá que ser a forma negativa. Já o regret tem que ser o contrário dos dois, terá que ser afirmativo para ter o mesmo sentido e objetivo do arrependimento. Tá bom? Então, essa tabelinha aqui, ela ajuda bastante para a hora que for fazer as trocas, para que vocês não errem, né? Essa aqui é muito interessante, essa tabelinha ajuda bastante para quem confunde aí as formas, para poder não errar, tá bom? No mais, é bom você entender que o wish é desejar, if only é se pelo menos, e regret, arrepender literalmente. Ok? Aí aqui eu trago para vocês alguns exemplos de troca, né? Mostrando a troca, como é que fica já de cara. Eu tenho aqui seria uma expressão make a tattoo, né? Que é fazer uma tatuagem. Aí olhando pela tatuagem, dá para ver que não ficou muito legal essa tatuagem. Então, aí ficou assim, usando o wish, he wishes, porque é recente, ainda está até vermelho. He wishes, he hadn't made, olha só, participe do verbo make, que é fazer, é made, he hadn't made a tattoo, ok? Então, ele desejaria que ele não tivesse feito a tatuagem. Para ter o mesmo sentido com if only he hadn't made a tattoo. Continua, vejam, eu tenho hadn't made nas duas, para fazer o mesmo sentido, e estão as duas, em qual forma? Na forma negativa, para ter o mesmo sentido, quando for utilizado o regret, regrets, porque é um arrependimento recente, making, verbo make, né, ele termina com e, tira o e e acrescenta o ing, making a tattoo, então ele se arrepende de ter feito a tatuagem. Então, para ter o mesmo objetivo e sentido, aqui foram feitas todas as trocas, uma pelo outro. Eu tenho as três formas de arrependimento para a mesma situação, que seria make a tattoo, ok? Vamos para mais um exemplo. Aqui, ó, seria spend all money, né? Gastar o dinheiro todo. Spend com D, all money seria o exemplo. Então, com spend all money, eu fiz três arrependimentos diferentes. Com wish, if only, regret. Então, vocês acham que ele se arrependeu
de ter gasto todo o dinheiro ou de não ter gasto todo o dinheiro. Pela imagem, pela carteira dele, obviamente ele está liso, né? Está quebrado, he's broke. Então ele está se arrependendo de ter gasto esse dinheiro todo. Então vamos lá, com o wish ficou como? Esse é um arrependimento já mais antigo, ele não está gastando agora, ele já gastou, ele está liso, né? Então é um arrependimento mais antigo, a gente utilizou o verbo no passado, he wished, he hadn't spent all money, ele desejou não ter gasto todo o dinheiro, não ter gasto. O verbo spend é um verbo irregular, o seu particípio é spent. Então, com if only eu vou utilizar a mesma expressão do passado perfeito. If only he hadn't spent all money. Já com o regret, a gente precisa colocar no passado, lembrando que ele é um CVC, né? Ó. He regretted spending all money. Agora eu vou utilizar ele na forma afirmativa, já que os outros dois estão na forma negativa. Tranquilo? Conseguiram entender? Parece difícil, né? Mas nem é. Tem aqui mais um doguinho, aí nós temos aí uma censura aí na garrafa e na boca do cachorro, porque eu achei um pouco ofensiva a imagem, mas o exemplo era para dizer que o cachorro, né, bebeu demais, só que aí a expressão seria drink less, que é beber menos. E aí, o cachorro desejaria que ele tivesse bebido menos ou que ele não tivesse bebido menos? Nesse caso, como aparece a palavra less, menos, então já está dizendo beber menos, então ele desejaria que ele tivesse bebido menos, por isso está na forma afirmativa, né? Então, olha só, por isso que também o if only vai estar na forma afirmativa e já o regret vai estar na forma negativa para fazer o mesmo sentido. So that's all for today, folks. I see you next class. Bye bye. See ya.